Amém. Os irmãos, por gentileza, podem voltar a sentar-se. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então para a leitura do texto do capítulo 19 de Atos. É claro que quando eu digo aí leitura, nós vamos fazer uma leitura de todo o texto, né? Mas um panorama aí, conforme nós estamos trabalhando desde o capítulo 1 e já estamos aí chegando no final desse texto bastante importante aí de Atos. O triunfo da graça, o triunfo do Evangelho. Então você fique aí com o texto aberto. Sempre aí os irmãos projetam aí também. Eu costumo usar a NVI. É sempre bom a gente alinhar também essa linguagem, né? Para nós aí termos aí um pouco mais de efetividade no que estamos falando. Muito bem. Então nós vamos trabalhar esse texto aqui. Eu fiz 3 divisõezinhas. Aliás, ela é meio que lógica, né? Então do verso 1 ao 7, nós vamos trabalhar aí o que está acontecendo na última cidade, em Corinto, e concomitantemente Paulo chega em Éfeso. Depois nós temos aí uma questão que acontece aí da pregação de Paulo na sinagoga. Depois ele vai aos gentios, uma série de eventos extraordinários por meio de milagres, que vai do capítulo 19, do 8 até o 20, e depois você tem um grande tumulto aí, lá na cidade de Éfeso, que vai do capítulo 19, do 21 ao 41. De uma forma bem panorâmica, vamos trabalhar então. Sempre é importante nós termos informações acerca da cidade em questão. Principalmente cidades como essa de Éfeso. Semana passada também nós falamos aqui pela manhã sobre a cidade de Corinto e à noite, né? E é importante saber como é que a cidade ela se comporta na sua sociabilização, na sua maneira de agir com a política, com a religião. Isso vai dar um sabor teológico, né? Um colorido escriturístico para a gente entender o texto aqui. Éfeso, ela é uma cidade bastante importante no contexto político, econômico de Roma, do Império Romano, né? E essas cidades, elas são escolhidas pelo apóstolo Paulo porque ela serve como cidade satélite, no sentido de que é dali que ele monta, né, uma base missionária, e por conta de muito turista, ele alcança as cidades que ele não pode ir fisicamente, que ele não pode ir de uma maneira, não pode atender, não é? Então ele fica num centro, à medida que vai alcançando as pessoas ali, as pessoas que estão sendo alcançadas, vai abrindo trabalhos, igrejas em outros lugares. Esse é o caso de Colosso, né? Paulo não esteve fisicamente, né, em Colosso, e muito provavelmente o Epáfras, que fundou a igreja em Colosso, teve contato com o Evangelho em Éfeso, e daí ele foi para Colosso e abriu então o trabalho, fundou a igreja ali, coisa que nós estamos estudando na carta aos Colossenses de quinta-feira. Então é muito importante saber como a vida acontece ali. E um fato interessante, que lá no verso 35 desse capítulo aqui, você tem uma informação, quando o procônsul da cidade, para acalmar um tumulto, ele vai citar o evento da fundação, não só da cidade, mas do culto a Diana. Ele vai dizer que a deusa Diana caiu do céu. E isso é interessante porque a partir de um elemento, provavelmente um asteroide que caiu do céu, né, fundou-se o culto. E a gente vai olhando esses eventos nas cidades antigas. Geralmente os cultos, eles surgiam a partir de um mito, um evento natural, extraordinário, que não se explicava à época. Surgiam os mitos. A partir dos mitos, a cidade ela se comporta cultualmente na sua teologia. E há fatos que caiu de fato alguma coisa lá. Hoje a gente sabe que pode ser um meteorito. Então esse meteorito que caiu lá, fizeram um templo. A partir daí, uma história leva a outra, e a outra. Então se instaurou ali o culto à deusa Diana. Você vai encontrar isso lá no verso 25, a imagem que caiu do céu. E nesse momento, o turismo do culto a Diana, ele é semelhante ao culto que nós trabalhamos aqui a semana passada, ao culto de Corinto. Você tem ali um sindicato, uma indústria que fomenta o comércio religioso. Muitas pessoas ganham a vida a partir da venda de objetos para o culto. E quanto mais deuses nessa cidade,
muito melhor para o comércio. Tanto que o sindicato vai reagir à pregação de Paulo. Essa cidade, ela se tornou tão importante para Roma por conta do fomento econômico, por conta da fama da deusa Diana que se espalhou pelo mundo todo, que o próprio templo da Diana era uma instituição financeira. Muitas pessoas faziam investimentos. Você tem um dinheirinho lá, onde é que você investia? No templo da deusa Diana, que dava uma rentabilidade ali. Então você percebe que para Roma, esse lugar, ele é muito importante por conta desse fomento econômico aqui, né? Então, além disso, Éfeso, ela atraía muita gente por conta das suas artes mágicas, ou um jeito mais bonito de dizer, bruxaria. Tanto que vai ter um evento aqui de um sacerdote, pseudo-sacerdote, que ele vai querer expulsar o demônio em nome de Paulo e de Jesus, né? E não vai dar muito certo. E também nesse relato aqui, nós vamos ver que alguns que se converteram a Jesus queimaram muitos livros, uma biblioteca. Por quê? Esses livros que o texto narra aqui eram livros onde muitos vinham para aprender a fazer as artes mágicas. Então você tem escolas, né? Você tem tipo de uma academia, se é que a gente pode chamar assim, como aprender a fazer artes mágicas. Então tudo isso vai dando aí um sabor teológico, um sabor econômico, para a gente entender o que está acontecendo aqui em Éfeso. Então você tem ali o templo da deusa Diana, que também tem a ver com a sexualidade, né? Ela é considerada ali a deusa do amor, um paralelo de Afrodite também, que é uma deusa grega com paralelo romano ali. Então tudo isso atrai turista, como nós falamos a semana passada da questão de Corinto. Você tem o turismo sexual, você tem o turismo religioso, que uma coisa é anexada à outra, você tem a instituição financeira e o comércio, onde os sindicatos fabricavam muitos nichos, muitos objetos cultuais, e a venda acontecia ali. É nesse contexto, é nesse amálgama, nesse ajuntado aí de bastante filosofia grega, também artes mágicas que vêm do Oriente e tantos outros lugares, que Éfeso aí vai receber o Evangelho. Então do verso 1 ao verso 7, a história está sendo contada concomitantemente com Corinto. Ou seja, Paulo chegou em Éfeso, mas ainda ele vai citar alguma coisa que está acontecendo em Corinto. Porque a importância que nós estamos enfatizando aqui em todo o tempo, que não basta abrir uma igreja num local, é necessário acompanhar doutrinariamente essa igreja, é necessário enviar pessoas experientes que conheçam, que dominam a doutrina, para que não ocorra aí um grupo sectário, né? Então vamos aí ao capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, não é? A concomitância aí, Paulo atravessava as regiões altas e chegou a Éfeso. Ali encontraram alguns discípulos e lhe perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João é um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos um número de 12. Muito bem. Eu preciso ser aqui menos burocrático possível, mas esse texto aqui, ele é bastante importante para nós. Por quê? Quando Paulo chega em Éfeso, ele identifica um grupo de pessoas que são discípulos, mas não são discípulos de Jesus, eles são discípulos de João Batista. Ora, lá no capítulo 3 de Mateus e outros capítulos lá no Evangelho de Marcos e também de Lucas, nós vamos encontrar o João Batista pregando acerca do arrependimento, e ele traz ali todo um bojo, umas questões de batismo, mas ele mesmo vai dizer que ele
é o noivo, né? Ele não é o noivo, ele é o padrinho que está introduzindo o noivo. Alguém vai perguntar: quem é você? Ele vai dizer assim: ó, eu não sou a causa de nada, eu sou o efeito, eu sou a voz. A voz não causa nada, ela é efeito de alguma coisa. O que vem depois de mim é aquele que eu estou introduzindo, eu estou tomando pela mão. Quando ele chegar, eu saio de cena. E aí ele batiza com uma mensagem muito contundente. É uma mensagem que tem um apelo, uma advertência moral muito importante. E isso não é de só menor importância. Evidentemente que nós precisamos tomar o reino de Deus à força, como diz o próprio Jesus no capítulo 11 de Mateus. E essa ideia de à força é uma ideia de uma atitude moral. É uma ideia de uma decisão, não é? Nós recebemos o Evangelho e não vamos ficar às margens de uma ética proposta pelo reino de Deus. O problema é que o batismo de João gerou de forma equivocada discípulos de João. Tanto que o texto vai dizer que eles sequer ouviram falar de Jesus. E o Novo Testamento não reconhece ninguém que não tenha sido batizado pelo Espírito Santo, no sentido de receber o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, o batismo de receber o Espírito, de ser regenerado, ele que nos leva ao conhecimento do nosso pecado, quando confrontado com a santidade de Deus, e recebemos Jesus como nosso Salvador. Portanto, quando eles estão reunidos aqui, a partir do batismo de João, nós percebemos que eles até tinham um quilate moral elevado, porque a contundência da pregação de João Batista, ela é assim, ela exige um arrependimento. Só que o texto vai dizer que eles ainda não ouviram falar sobre Jesus. E aqui vai uma advertência para todos nós. Nós não podemos nos bastar, nós não podemos nos jactar, nos orgulhar apenas com uma porção introdutória do Evangelho. Nós precisamos conhecer todos os desígnios de Deus. Nós precisamos conhecer, para garantia da salvação eterna, que a nossa salvação não está na pregação da moralidade ou do arrependimento de uns pecados a partir de uma moral. Evidente que a moral é importante, mas nós precisamos nos arrepender por meio do trabalho, do serviço vicário de Jesus. Se você não recebeu Jesus de fato e de verdade, se você não foi regenerado, você precisa ser confrontado por meio da exposição da palavra de Deus e receber Jesus Cristo. Nós não estamos preocupados aí com o teu currículo religioso, nós não estamos preocupados com tua carreira eclesiástica. A preocupação do Evangelho é que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então é evidente que, de alguma maneira, essa turma que estava lá em Éfeso, eles tiveram contato com a pregação de João Batista. Então você percebe que aquele evento que aconteceu na Galileia, na Judéia, com a pregação contundente, austera de João Batista, ela teve reverberações bastante importantes, mas ela não deveria ficar só na questão da pregação de João Batista. Num dado momento, precisava sair de cena, no sentido não de abandono do que aprendeu, para que o verdadeiro arrependimento, ele viesse à consciência de cada um que ouvir o arrependimento de João Batista. Você vai encontrar outros tipos de batismo no Novo Testamento, como trabalhamos aqui na EBD pela manhã com a condução da irmã Beth, né? Os judeus, eles também se batizavam, ou os prosélitos judeus se batizavam. Ora, o batismo de João, ele traz um repertório teológico. O batismo de João, ele é introdutório, mas nós não podemos nos bastar aqui nos princípios elementares introdutórios do Evangelho. Nós precisamos que alguém nos diga que o verdadeiro batismo é aquele que, quando nós recebemos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e do arrependimento. O texto vai nos dizer aqui, vai nos sugerir que quando eles ouviram esse complemento da mensagem de João Batista, o Espírito veio sobre eles. E quando então eles ouviram, aí então eles falaram em línguas. E aqui é uma outra informação
bastante importante. Desde Atos capítulo 1, quando houve a promessa do derramamento do Espírito Santo e ocorreu no capítulo 2, você tem aí 4 ocasiões que esse evento acontece. No capítulo 2, que é o evento original, é o evento que deu causa ao nascimento da igreja. Depois ele se repete num grupo menor no capítulo 8, em Samaria. Depois no capítulo 10, no evento da casa de Cornélio. E agora, definitivamente, encerrando essas informações, no capítulo 19. O que nós temos aqui? O evento do capítulo 2 de Atos, o derramamento do Espírito Santo, ele está contemplando aquilo que Jesus havia ensinado no capítulo 1, verso 8. E recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Por que você tem 4 informações da descida do Espírito Santo repetindo, né? E repetir aqui não é a melhor palavra para se usar, mas ele está reverberando. É como você jogar uma pedrinha no lago, você tem aquelas ondinhas. A partir de Atos capítulo 2, ele repete no capítulo 8, porque a promessa do capítulo 1, verso 8 diz o quê? Depois de de Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, quando você tem o evento ocorrendo, a repetição, a reverberação em Samaria, é como se o Lucas estivesse informando. Está vendo como a promessa está acontecendo? De acordo com a agenda de Deus, ele está expandindo. E depois, um grupo maior na casa de Cornélio, no capítulo 10, e agora no capítulo 19, contempla todos os aspectos culturais. Contempla agora um grupo de pessoas que ainda estava presa, de alguma maneira, ao Velho Testamento. Agora, esses 4 eventos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19, fechou, acabou. Não tem mais o evento do derramamento do Pentecoste. E vamos lembrar aqui que esse falar em línguas é a reversão da maldição da Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis. Lá em Gênesis houve o que? Uma maldição contra aquela rebelião que o Nimrod queria organizar uma sociedade sem Deus. O evento do capítulo 2 em Atos é uma reversão. Agora a barreira cultural, linguística, que é a maior das barreiras culturais, ela nos impede da comunicação. Isso o texto vai mostrar o quê? Que para o Evangelho não há mais barreira cultural. Diante do trono de Deus haverá gente de toda tribo, língua e nação, porque a pregação do Evangelho, a língua do Evangelho, ela é universal. Qual é? Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Não importa para qual língua você traduza a mensagem do amor de Deus, ela é única, ela é compreensível, porque o Espírito Santo é mestre por excelência e nos leva ao conhecimento do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Portanto, irmãos, nós não vamos mais participar de um derramamento do Espírito Santo dessa maneira aqui. Não há um novo Pentecoste. O que está dito aqui, a partir de Atos 2, tem os efeitos didáticos. O que está escrito aqui tem o efeito para mostrar como o Evangelho vai avançando. Como Jesus outrora havia dito que as portas do inferno não prevalecerão. Agora nós precisamos pregar o Evangelho e crer que o Espírito Santo de Deus, ele convence individualmente no momento da pregação. Ou a semente plantada, num dado momento de soberania de Deus, a pessoa ela venha ao testemunho do Evangelho. É claro que o trabalho da igreja não acaba aí. Nós vamos continuar ensinando. Quando é que acaba a tarefa? Quando é que acaba a obrigação da igreja ensinar? No batismo nas águas? Não, meus irmãos. Não tem uma formatura para conhecer o Evangelho. Não tem um dia marcado em que você se tornou ou o maior teólogo, o maior experiente, o melhor pastor. Tenha um dia que ele pode dizer: eu estou formado nas doutrinas, eu estou experimentado, agora eu não preciso aprender. Não há uma formatura. Não há um dia em que você pode abandonar
as escrituras sagradas, o dia que nós não precisaremos mais aprender doutrina, será o dia que Jesus voltar e nos der um corpo transformado. Portanto, você ouviu o evangelho, começou o discipulado, foi batizado, e se você desistiu de frequentar os cultos de ensino, se você desistiu de aprender, a responsabilidade é tua, porque o cardápio, a maneira de ensinar, oferecer os pratos, os manjares de Deus, ela está na agenda diária da igreja. Basta você estender as mãos e comer do pão da graça para crescer em graça e em conhecimento. Portanto, vencemos essa parte aqui. Vamos então para o verso 8 ao verso 20. Claro que nós não vamos fazer toda a leitura aqui. O modus operandi, a maneira que o Paulo usa nas suas viagens missionárias é a mesma. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. E o verso 8, ele já traz aquela informação que já é bastante conhecida. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Aqui você ainda tem aquela informação de que o Paulo ele fazia tendas, em Corinto, até que 2 dos seus discípulos, o Silas e o Barnabé, trouxeram uma oferta generosa, principalmente da igreja de Filipos, de Colosso e de algumas outras que eu não estou recordando aqui agora, mas as igrejas são neotestamentárias aqui. Com esse dinheiro, ele não precisou mais trabalhar na confecção, de trabalhar com couro, de fazer os seus artefatos ali. Agora ele está se sustentando com aquela oferta. Então ele está 3 meses, todos os sábados, trabalhando, pregando o evangelho para os judeus. E o texto diz que há uma liberdade aí, há um confronto, há uma ideia de colocar a matéria e discutir a matéria. Isso também é importante para nós. A nossa fé não é um suicídio intelectual, meus irmãos. A nossa fé não é um pulo, um salto no abismo da ignorância. A nossa fé, ela traz esclarecimento. O evangelho, ele dá oportunidade, aliás, é de responsabilidade de quem ensina, de quem pregue, para que as pessoas reflitam a razão da sua fé. Você não é convidado a abandonar de uma forma louca, de uma forma obtusamente intelectual, sem refletir no evangelho. Não é apenas uma mudança de estilo teológico espiritual. Não é apenas uma mudança de ir num culto específico para um outro tipo de culto específico. Não é apenas você sair de um grupo e estar com outro grupo. Você precisa entender por que você está fazendo isso. O evangelho, ele sempre te convida a refletir a razão da sua fé. O evangelho, ele é uma proposta de salvação para a eternidade. Mas é claro que também é uma salvação intelectual, é claro que também é uma salvação moral, é claro que também a salvação, ela é holística, ela abrange o homem todo. Portanto, você precisa conhecer a razão da sua fé. Por que você mudou de um grupo para o outro? É claro que aqui nós não estamos desconsiderando o agir de Deus. Então Paulo, ele discutia. E discutir aqui, irmãos, não tem um tom de inimizade. Discutir é uma maneira de apresentar a matéria, no sentido de cada um coloca as suas teses para chegar numa conclusão. Portanto, eu aconselho você, aliás, eu não deveria nem dizer que eu aconselho, eu dizer, você é obrigado a questionar a razão da sua fé. E questionar aqui não é uma maneira mal educada, não é uma maneira soberba, não. É uma razão protetiva para você conhecer o que de fato você crê. Porque é inexorável, não tem como escapar. Você vai viver de acordo com a tua fé. Quem vai dar ordem no sentido comportamental é a razão, é o Deus que você cultua. Você vai viver de acordo com aquilo que você crê. Não tem jeito. O homem é, como diz os latinos, é o homo religion, ele é um homem religioso. Então você age do jeito que você age por aquilo que você conhece, a razão da sua fé.
Se você conhece a sua fé de forma deturpada, você vai fazer negócio com a moral deturpada, você vai cultuar deturpadamente, você vai conversar deturpadamente, você vai interpretar o mundo de forma equivocada. É por isso que conhecer a fé vai dar razão, vai dar estrutura, vai dar base, vai dar fundamento para você aprender a viver como sal da terra e luz do mundo. Portanto, discutir com liberdade aqui é importante para a nossa fé. E como de praxe, num dado momento, os judeus, eles não querem mais discutir, e aí então, né, aquela raiva teológica, aquele ranço histórico aparece, e o Paulo então ele é expulso, e aí ele vai pregar em outro lugar. A característica peculiar desse texto é o verso 9, vai dizer o que para nós? Mas alguns deles, os judeus, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho, né? É aquilo que eu gosto sempre de ilustrar com uma frase que os irmãos já estão acostumados. Mas como eu não tenho problema de ser inédito, né? Os brutos também amam, né, irmãos? Uma pessoa quando ela perde no argumento, ela começa a ser rancorosa. Então a gente precisa, todos nós temos nosso ranço. Irmãos, uma das coisas que o Evangelho nos ensina é aprender a perder, irmãos. Tem que aprender a perder, né? A gente perde muita coisa para ganhar muito mais. Então, irmãos, a vida ela é feita de vitórias de vez em quando. Perder é quase todo dia, não é assim? Aliás, um grande homem de Deus da história teológica do Evangelho, ele vai dizer assim: uma das grandes coisas que os pais precisam ensinar para os seus filhos já na tenridade é aprender a perder, porque ganhar é de vez em quando. Então a gente precisa aprender a perder com dignidade, irmãos. Perdi, né? Isso em tudo na vida. Mas aqui você tem essa turma que tem ranço, que fomenta, essa turma que não tem maturidade. Tem hora na vida que perdeu, vira ponto final, vira a página e começa outra história. É assim, irmãos, vai fazer o quê, né? Tem hora que, como diz a música MPB, né? Levanta a cabeça, dá a volta por cima e vamos lá, né? Acho que eu não parafraseei direito aqui, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Irmãos, perder faz parte, não é? Mas aí o que Paulo vai fazer? Ainda no verso 9, indo para o verso 10, nós temos uma informação aqui, ó. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Então muito fruto saiu dali da sinagoga, né? Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Essa escola de Tirano, o texto vai nos informar aqui que ele trabalhou por 2 meses. E em algum lugar aqui do texto vai dizer que essa escola era do lado da sinagoga. Olha que ironia. Bom, quem que é esse tal de Tirano aqui? Muito provavelmente esse sujeito é um convertido de Paulo. E como ele é um sujeito dado à filosofia, dado a discussões daquele mundo que ele estava inserido, ele tem uma escola particular. E o que ele discute nessa escola? Filosofia, discussão filosófica, mas num sentido que ele patrocina, né? Ele tem alunos ali, ele vai formando novos filósofos, ele vai formando pessoas para aprender a debater. E Paulo então, por algum motivo, por amizade ou por gratidão desse Tirano ter conhecido o Evangelho, Paulo ele usa muito provavelmente nas horas em que o prédio, a sala, enfim, esse lugar está vazio. Então Paulo, a partir dali da escola de Tirano, ele faz um ponto de pregação. E muito fruto haverá dali, né? Muito fruto sai dali. Interessante que na sinagoga ele pregava só aos sábados. Tudo por conta de uma agenda ritualística, né, comportamental dos judeus. Agora ele foi expulso e ele prega todos os dias. Aqui ele pregou por 3 meses. Aqui ele pregou por 2 anos. Então você percebe, né, irmãos, que na soberania de Deus, aquilo que de forma contingencial, no momento parece que é ruim, é a providência de Deus nos fazendo andar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais. É a providência de Deus fazendo com que a história seja dinâmica como ela tem que ser.
Porque se depender de nós nos acostumamos e vamos criando os dogmas ali. Então, há mais um avanço do Evangelho. Paulo agora ele prega o quê? Todos os dias da escola de Tirano. E o resultado ele é muito maior. Em seguida, do verso 11 ao verso 12, aparece aí, nós temos a informação de que muitos milagres ocorriam. Deus fazia, verso 11, milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Nós já trabalhamos essa questão aqui, quando esse mesmo fenômeno ocorreu com Pedro, nos primeiros dias do Evangelho em Jerusalém. E o argumento que foi usado lá é a mesma coisa. Você tem ali um mundo místico, aqui em Éfeso ainda mais. Em Éfeso, como eu comecei dizendo aqui, é uma amálgama, é muita religião misturada, é uma religião híbrida, um pedaço daqui com um pedaço dali para dar um terceiro elemento. Então você não tem uma definição, tanto que o texto vai nos informar também em algum momento, e eu já, por prevenção, porque eu não vou ter condições de lê-lo todo aqui, havia escolas, pessoas que davam cursos de como fazer artes mágicas. Você lia um livro lá, o livro de magia, e você se tornava um bruxo oficial. Então você tem nessa cidade uma cidade que dá muito valor a esse tipo de misticismo. E é claro que o texto não está corroborando com isso. O texto não está incentivando você ir numa campanha neopentecostalista para pegar um pedaço de avental do pseudo-apóstolo. Ele não está te incentivando a comprar água do Rio Jordão, a um pedaço da cruz, da madeira da cruz de Cristo. Não está te incentivando a colocar a tua fé em objeto. Deus aqui, Ele está se acomodando, e essa é uma palavra muito ruim, né, para a gente usar, mas a gente não tem muito o que fazer. Deus está usando a infantilidade daquele povo como um ponto de contato. Em alguns lugares, principalmente no Novo Testamento, nós chamamos alguns mitos, aqui não é um mito, aqui é um evento que está de fato ocorrendo, chamamos de mito redentivo. A partir de um mito, nós começamos a pregar o Evangelho. Por quê? O Evangelho vai se acomodando na infantilidade daquele povo para levar à maturidade. Então é claro que nós precisamos transcender a infantilidade. Se num dado momento você conheceu o Evangelho por conta do neopentecostalismo que confunde de algum poder mágico que você encontrou por ali, foi graça de Deus, mas você deve abandonar isso, deve começar a colocar, como foi o argumento inicial aqui, a pensar na razão da sua fé. O Evangelho não usa objeto para te levar à presença de Deus. O que o Evangelho faz, ele muda a tua maneira de pensar. Isso nós chamamos de metanoia, de arrependimento, de mudança de atitude de pensar. E aí o texto vai dizer que de fato acontecia essas questões aqui, mas é a infantilidade, e toda criança precisa crescer. E crescer aqui, irmãos, não é idade cronológica, porque é muito comum nós acharmos numa igreja já madura de 30, 40, 50 anos, pessoas que já ouvem o Evangelho todo final de semana, mas ainda não entenderam a razão da sua fé. Por outro lado, pessoas que chegam em 2, 3 meses já conhecem a estrutura, a razão doutrinária do Evangelho de uma maneira bastante importante. Então você percebe que a cronologia de maturação ou de amadurecimento, ela não depende da tua frequência, ela depende de uma atitude de você conhecer de fato o que você crê. Mais uma vez, eu volto aqui a fazer propaganda daquilo que é o trabalho da igreja. A igreja, ela te dá o cardápio. Segunda tem isso, terça tem aquilo, quarta tem aquilo outro, e vai indo. Você precisa tomar uma atitude. Você não precisa, aliás, você não pode se conformar com uma pregação de 40, 50 minutos de um domingo.
Aliás, eu tenho pensado ultimamente, de uns anos para cá, que o esforço de quem prega, ele tem que ser ainda mais colossal, porque muitos dos que estão ouvindo uma exposição como essa, é o único momento que vai ter um contato com uma porção do Evangelho. É claro que a demanda da vida, é claro que os muitos afazeres, eles vão nos absorvendo. E não é nenhuma crítica, nem um elogio, é uma constatação. Mas é claro que muitos de vocês, a única porção do Evangelho que terão durante toda a semana é essa daqui. Ela não é suficiente. Não porque a palavra de Deus não seja suficiente, é porque nós precisamos ter contato o tempo todo. Então eu tenho pensado como pastor, como alguém que se propõe a expor o texto, que eu tenho que dar a minha vida aqui, meu Deus do céu. Porque é a única palavra que você vai ouvir até a semana que vem. Isso é, se você voltar a semana que vem. Porque pode ter alguém que seduza no meio do caminho e eu perdi, entendeu? Não que eu estou disputando, mas o fato é que eu tenho que pregar o Evangelho, e todos aqueles que usam do texto sagrado como se fosse a última vez que você está ouvindo na vida. E com pesar, eu ouso dizer que pode ser que para nós aqui é a última vez. Nós não sabemos o que ocorrerá hoje à tarde. E você não pode morrer, você não pode deixar essa vida de qualquer forma. Você precisa morrer com responsabilidade. E essa não é uma frase minha, é uma frase que vem da história da igreja, e muito bem usada por um amigo meu, que a todo momento que ele encontrava alguém, ele dizia assim, ó, você não pode morrer, você tem que morrer com responsabilidade. E aí ele ia explicar o que é morrer com responsabilidade. Irmãos, você e eu não sabemos quando será o último suspiro, e a Bíblia ensina que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Você precisa morrer com responsabilidades. E como é que morre com responsabilidade? Crendo que Jesus é o teu Salvador. Você não pode dar o último suspiro sem ter Jesus como Salvador. A tua eternidade, a partir do que nós cremos pelo texto sagrado, a partir daquilo que nós cremos, que o Espírito nos convenceu, você não pode morrer, você não pode dar o último suspiro sem ter Jesus como Salvador. Essa é a mensagem mais importante. E você precisa ter contato o tempo todo com ela aqui. Então esses milagres que vão ocorrendo aqui, eles são um ponto de partida, mas não vai ocorrer a todo momento. O maior milagre é a transformação de um homem caído e morto nos seus pecados, em alguém que ama e adora ao Deus único, não só para a sua salvação eterna, mas para louvor e glória de uma vida ética aqui. Então você precisa pensar de uma forma decisiva e resolver a tua questão eterna. Do verso 13 ao 16, nós temos aí um grupo que está no contexto aqui, e eles veem o Paulo fazendo os milagres. E Paulo fazer milagre aqui, eu não preciso nem dizer que é apenas um recurso retórico, não é? Paulo não faz milagre, é Deus que por meio dele está fazendo o que está fazendo aqui. Esse grupo aqui, e essa informação nós já temos, que ele é um grupo místico, ele é um grupo daqueles bruxos que tem em Éfeso, aquele grupo que quer ganhar a vida por meio das artes mágicas, e quanto mais se aprende a fazer mágica ou bruxaria, mais cliente. E olha o que ocorre no verso 13. Alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E eu preciso aqui pelo menos explicar essa questão aqui. Esse camarada, ele não pode ser chefe dos judeus, ele não pode ser sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote fica em Jerusalém, ele está aqui em Éfeso. Muito provavelmente ele está tomando um título para si, para dar um saborzinho, para dar um status social naquela sociedade em que ama a bruxaria, em que ama as artes cênicas. É aquele currículo falso, né?
E eu me lembrei agora de um rapaz que ele queria dar aula num lugar onde eu coordenava e dava aula também, e ele mandou o currículo dele. Irmãos, o currículo dele, né, é assim, uma coisa impressionante, maravilhoso, se fosse verdade. Por quê? A data de nascimento dele não combinava com 3 cursos que ele tinha ali. Para esse cara ser formado nessa coisa aqui, ele precisava estudar uns 60 anos, por tudo aquilo que ele ofereceu. Ele conhecia até o alfabeto de extraterrestres, meu Deus do céu. Eu falei, irmão, mas você, com essa idade, você tem essa experiência toda aqui? Ele foi para Israel, fez hebraico em Israel, fez aramaico não sei com quem, ele fez isso aqui. Falei, acho que você conhece a língua até dos ETs, se eles existirem, né? Falei, infelizmente, né, nós não temos uma vaga para você. Nosso seminário, ele é muito simples, você tem um cabedal intelectual muito grande. Deus abençoe e procure outro lugar. Porque não cabe, né? Então algumas pessoas querem títulos para si, porque isso dá aí um status social, nos impressiona. É isso que esse sujeito está fazendo aqui. Ou então, se ele não está dizendo que é sacerdote ou sumo sacerdote dos judeus, então ele é sacerdote de qualquer religião ali, porque a oferta pagã ela é muito grande. O fato é que esse sujeito, ele tem um grupo de seguidores, e quando ele vê os milagres extraordinários operados por Deus pelo meio, pela vida de Paulo, ele fala, eu quero esse negócio, porque isso daí é uma novidade. Me parece que essa expressão mágica, nome de Jesus, ela dá aí, né, traz mais autoridade. Então ele diz assim, ó, eu te expulso, demônio, em nome de Jesus, que o Paulo prega. Bom, o resultado não precisa discorrer muito, só ler. O texto vai dizer o que para nós? Os que estavam, verso 14, fazendo isso, eram os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno respondeu, Jesus eu conheço. Olha o testemunho do adversário. Jesus eu sei quem é. E é claro que nosso trabalho aqui nessa manhã não é falar sobre o tanto que Satanás conhece a Deus, mas conhece, treme, mas conhece. Ele é o melhor teólogo que a gente pode ter na Bíblia, né? Ele que vai citar textos para Jesus. É ele que vai dizer, Jesus, filho de Deus, o que vieste aqui antes do tempo nos atemorizar ou nos condenar. Então Satanás aqui ele conhece, não é? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E vocês? Essa ideia de conhecer aqui, irmãos, não é saber no nível de conhecer relacional, não é no sentido de conhecer sociologicamente. Eu sei quem vocês são e vocês sabem quem eu sou. A ideia de conhecer, ela vai aparecer lá no texto do Sermão do Monte, no capítulo 7. Jesus vai dizer assim, ó, no último dia nós vamos de fato conhecer quem é que conhece, redundância aí, saber quem conhece, porque será revelado. E a palavra conhecer ali, ela denota intimidade, ela denota conhecimento profundo, que vem toda essa história etimológica do Antigo Testamento. A ideia de conhecer é conhecer no nível relacional profundo e íntimo. E Jesus vai dizer assim, naquele dia, alguns dirão, Senhor, Senhor, me chamarão Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu realizei milagres. E Jesus vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Então essa é a ideia de conhecer, é um conhecer íntimo. E você deve refletir comigo aqui, que quando é que expulsar demônios é praticar iniquidade? Quando é que falar novas línguas é praticar iniquidade? E aí eu estendo a lista por inferência teológica aqui. Quando é que socorrer alguém é iniquidade? Quando é que visitar alguém é iniquidade? Quando é que pregar o evangelho é iniquidade? Quando você prega para a sua autopromoção, quando você faz o que faz não para o reino de Deus, mas por interesses escusos. Você pode enganar a plateia. Aliás, nós somos bons nas artes cênicas, nós conseguimos enganar os outros mudando a voz, fazendo caras e bocas,
Conseguimos enganar muitos, porque se você não tem a capacidade natural, tem muito cursinho aí que ensina você ter uma boa oratória, mas você não pode enganar aquele que sabe todas as coisas antes que elas ocorram na história, porque na eternidade tudo está pronto para eles. Então, irmãos, expulsar demônios por conta de uma bajulação ou por conta de uma propaganda comercial, ou fazer o que você faz não por amor ao reino de Deus, é uma iniquidade. Iniquidade não é uma propaganda boa com uma embalagem religiosa piedosa que leva as multidões a crerem no que você está fazendo. Não, a iniquidade, ela consiste quando você faz o que faz porque você se acha insubstituível, quando você se acha a última bolacha do pacote. Como eu já disse que eu não tenho problema nenhum no ineditismo, a igreja, irmãos, existe 2000 anos. Nós estamos aqui agora por bondade de Deus, e se você sair e se eu sair, ela continua. Nós somos indispensáveis. Se estamos onde estamos, é graça e bondade de Deus. Portanto, Deus esquadrinha as nossas intenções, e aqui as intenções foram esquadrinhadas no momento. O texto vai dizer que eles tomaram uma surra e foram nus para casa, porque não entenderam muita coisa aqui do que Paulo havia feito aqui, estava fazendo. Você percebe que a informação dos milagres nos versos anteriores, ela é correspondente ao que vai acontecer com esses filhos de Seva. Então o texto não é sem razão. O Paulo está fazendo os milagres não por ele mesmo, alguém está olhando, eu quero fazer a mesma coisa que ele, e acha que pode fazer. Irmãos, se Deus não te chamou para fazer um determinado trabalho, fica na sua, irmão. Vai fazer o que Deus chamou. O corpo, ele é saudável quando cada um sabe o que tem que fazer. Por que você tem que se intrometer no trabalho do outro, se você não pode apoiar? Irmãos, eu sempre falo isso de forma ilustrativa, né? Mas é uma grande verdade. Irmãos, eu não consigo entender porque a música é do jeito que é. Eu gosto muito. Aliás, na minha formação teológica e filosófica, eu estudei muito sobre música. Mas eu estudo, quanto mais eu estudo, eu falo, meu Deus do céu, esse negócio eu não vou entender nunca. Por que a vibração do som é assim ou é assim? E por que a vibração do som, ela derrubou o muro de Jericó? Quando Deus disse, bate forte aqui, vai cair o muro lá. Eu não consigo entender. Então, irmãos, não adianta me convidar, ainda que vocês insistam para que eu venha cantar. Eu não vou vir. Não virei. Eu sei que vocês clamam, venham aqui, eu não venho. Eu vou passar vergonha. Irmão, por que a gente passa vergonha querendo fazer aquilo que a gente não sabe, meu Deus do céu? Eu não sou bom em exatas. Eu sei que 2 mais 2 é igual a 4 porque me contaram. Mas eu tenho dúvida de que você está querendo me enganar, né? Não é 4 não. Eu não sei, irmãos. Então é o que está acontecendo aqui. O Paulo, ele opera milagres, e quem tem inveja acha que pode fazer alguma coisa repetindo a fórmula. Irmãos, a vida não é feita de fórmula. Você tem alguma especificidade na tua natureza constitucional, que você é bom para aquilo. Canaliza aquilo que você é bom, que você vai fazer com alegria. Eu aprendi uma coisa: faça aquilo que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nunca mais na sua vida. Percebe? No reino de Deus também é assim. E a questão toda é a surra que eles tomam. E aí, por fim, para nós terminarmos aqui de uma maneira panorâmica o texto, Paulo, ele decide ir embora, mas antes tem um tumulto em Éfeso. O sindicato local, não é? De um cara chamado Demétrio, um sujeito chamado Demétrio, ele tem ali uma série de fabriquetas de ídolos. E você sabe que religião dá dinheiro, irmãos. Religião dá muito dinheiro. Em datas específicas, vai em algumas cidades aqui no Brasil mesmo, não precisa ir muito longe, o que se vende, a rede hoteleira, os nichos, todas essas questões, ela dá muito dinheiro. Até uma ala do que se diz
evangelho, o cristianismo, ela se pauta pelo dinheiro, é oferta em cima de oferta. Você não pode deixar de comprar isso, você não deve deixar de comprar aquilo, porque é um mercado religioso. Então também nós temos que ter discernimento como vamos gastar o dinheiro. E aqui é um outro assunto que eu vou só pontuar, não tenho tempo para trabalhar. Quando alguns se converteram aqui, queimaram os livros de ocultismo, porque eles aprendiam como fazer as suas artes mágicas para ganhar dinheiro. Isso diz o quê? Como nós gastamos o nosso dinheiro diz muito, aliás, diz quase tudo da nossa personalidade. O jeito que a gente investe o dinheiro vai dizer muito da nossa responsabilidade. Eu já disse aqui alguns dias atrás que uma das matérias que eu tenho dado aula há alguns anos é a teologia pastoral. E um candidato a pastor que não compra bons livros, que o carro dele é mais caro do que, tem mais dinheiro empregado ali do que na biblioteca, ele não vai ser um bom pastor, não vai. É um exagero? Não é, irmãos, não é. Porque ele vai ter que investir naquilo que ele ama. Quanto que ele investe na carreira dele? E carreira aqui é uma questão vocacional. Ele precisa investir naquela coisa. Então se ele não tem disposição de investir naquilo que ele diz que Deus o chamou, e ele diz em alto e em bom som, se ele não tem condições de investir tempo, dinheiro, dedicação, de verdade, eu duvido dessa vocação pastoral. E aqui não tem nenhum orgulho, porque nem todos seremos pastores, nem todos vocês serão pastores, mas há trabalho para todos no reino de Deus. Basta cada um entender para aquilo que foi chamado. E eles queimam os livros. Bom, e aí você tem uma confusão, porque o impacto do evangelho está acabando com o comércio local. Não está vendendo mais as imagens da deusa Diana e todos os deuses lá. Aí no verso 24 começa um tumulto. O verso 23, mas eu vou para o 24. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, que Artemis aqui é o mesmo nome para Diana, um é grego, outro é latim, o demônio é o mesmo, só muda de nome, não é? E que dava muito lucro aos artífices. Reuniram os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como esse Paulo aí, ele está acabando com o nosso comércio. Então imagine, você pega lá os camaradas que estão vendendo ou trabalhando, vem o dono, né, o sujeito que domina lá o comércio, e ele, como uma voz sindical, está vendo o que está acontecendo? Se esse sujeito continuar pregando o evangelho, daqui a pouco nós vamos ter problemas, não vamos mais ter onde trabalhar. E aí você tem um tumulto, né? E esse grupo pequeno, eles começam a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Aí vai passando gente nas esquinas e começa a gritar também: grande é a Diana dos Efésios. E daqui a pouco tem uma multidão que não se pode contar. E o texto vai dizer, no verso 32, a maior parte do povo nem sabia o que estava acontecendo ali. Que coisa! As pessoas, quando vê uma fila, diz que brasileiro é assim, né? Vê uma fila, entra, depois pergunta: para que é essa fila mesmo? Não sabe nem para que é, né? Tinha uma fila aqui, eu entrei, né? Para que é esse negócio aqui? E a gente sabe como essas coisas funcionam. Irmãos, nós temos uma discussão aqui, né? É uma discussão muito bem estabelecida, definida, é que a multidão, ela é amorfa, acéfala e acrítica. O que é amorfa? Quanto mais gente, mais sem forma. Quanto mais você vai entrando, você vai sendo conduzido pela multidão. Ela é amorfa, não tem forma. E ela atrai, né, pelo grito de guerra, pela bravata, por aquilo que as pessoas estão fazendo. Eu vou aqui também, é isso aí, grande é a Diana dos Efésios. Ela também é acéfala. Não pensa: por que eu vou ficar gritando aqui? Eu não sei nem o que está acontecendo. E ela também é a crítica. À medida que nós nos misturamos sem uma capacidade de reflexão, nós nos tornamos seres acríticos. Não temos crítica. Crítica aqui, irmãos, é um juízo de valor protetivo. Irmãos, você precisa avaliar os eventos.
Você não pode tomar tudo na vida como absoluto. Arrazoa, pensa, interpreta, vai orar. Você não pode repetir, porque até papagaio fala. Nós precisamos avaliar com critério, com maturidade, com graça de Deus. E muitas vezes precisamos ter um comportamento para preservar a maioria, em detrimento de um grupo que faz muito barulho. E isso é sociológico. Então nós não podemos, de uma forma abrupta, sair repetindo todas as coisas. Porque a multidão, ela é acéfala, amorfa e acrítica. O Evangelho, ele traz luz para o nosso entendimento. O Evangelho, ele dá capacidade de discernimento. O Evangelho, ele é capaz de transformar o homem para a eternidade. Mas ele também é poderoso para transformar o homem para viver numa sociedade corrompida. Portanto, avalie, pergunte, discuta, procure informações. E isso dá questões micro às questões macros. Em toda a vida é assim. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente. Eu costumo dizer que, eu tenho aprendido isso, quanto mais aumenta a necessaire de remédio, a gente está ficando mais experiente. A minha necessaire era pequenininha, não tinha quase nada. Hoje é quase uma mala, né? Então eu acho que, bom, eu devo ter aprendido alguma coisa da vida, porque já aumentou muito a minha necessaire. Tem remédio para tudo ali. Eu fui no médico esses dias e ele falou assim, ó, por enquanto você pode respirar. Falei, mas que já estou no lucro, né? Então, irmão, não é possível. Tudo que eu passei na vida, alguma coisa tem que me trazer. É claro que eu tenho muito que aprender ainda, mas eu já tenho condições emocionais, eu tenho condições intelectuais de avaliar, pelo menos. O Evangelho faz isso, irmãos. Não sejamos pessoas que se moldem a qualquer barulho. Barulho engana. Nós precisamos ter o quê? Uma mente transformada pelo Evangelho da graça de Deus. E aí o texto continua caminhando ainda, aparece o procônsul, e ele vê aquela multidão, e ele propõe, olha, um sujeito que tem capacidade administrativa, capacidade de controlar a turba, nem todos nós teremos, não é? Ele está vendo o barulho ali, e Roma literalmente odeia problemas como esse. Eles têm uma coisa chamada Pax Romana. Eles oferecem politicamente a Pax Romana, a paz romana, em latim, não é? Então você tem algum problema ali, eles intervêm e falam, vocês não vão brigar mais aqui, isto custa tanto. Mas eu não quero pagar. Não, você vai pagar, você não entendeu, né? Com esse tipo de problema, se chegasse no Senado romano, eles enviariam tropas e ali eles teriam problemas. Inclusive o procônsul perderia o seu cargo. Então ele chega lá na turma e fala, gente, nós temos tribunais, gente, não fique gritando assim. Quem não sabe que a deusa Diana caiu do céu? Quem não sabe que ela conquistou todo mundo? Nós não vamos perder o comércio, porque a deusa Diana é a nossa deusa. E aí eu acabo o texto aqui. O discurso dele foi bonito. O discurso dele estancou a fúria da multidão. O discurso dele resolveu. O Paulo queria justificar, mas se Paulo fosse ali, ele seria dilacerado por feras. Pessoas o trucidariam. Ele foi impedido, o procônsul fez o que deveria fazer. E o último testemunho que o texto diz aqui para nós é que, não se preocupe, a deusa Diana continuará sendo pregada. Eu não tenho condições, né, desculpe aqui, né, a expressão, talvez alguns me entendam mal, mas rir sarcasticamente na face ou na presença do procônsul, porque a deusa Diana, ela caiu no esquecimento, mas Jesus Cristo tem sido pregado, e nós estamos aqui não por conta dos vendedores dos nichos da deusa Diana, nós estamos aqui porque o Evangelho da graça nos alcançou. Aquilo que o homem diz que vai prevalecer, pode continuar prevalecendo por um tempo, mas o que saiu da boca daquele que é eterno, ele prevalece por toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude a entender que nada nesse mundo, seja um comércio fortalecido, seja um grupo de pessoas, pode vencer o Evangelho da graça. O Evangelho é triunfante, ele vence para vencer eternamente. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua graça e bondade.
Obrigado, Senhor, por chegarmos nesse capítulo 19 de Atos, onde temos a última informação que o Espírito desceu, do mesmo modo que desceu em Atos 2, corroborando com o texto do Lucas, Pai, mostrando que o Evangelho vai triunfando, e agora todas as culturas foram alcançadas. Obrigado, Senhor, pela maneira que o apóstolo Paulo se comportou na pregação, tem muito a nos ensinar. Obrigado pela igreja que o sustentou e continuou fazendo. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, a partir do Evangelho. Senhor, trabalha na nossa mente, na nossa razão, na nossa emoção, que possamos amadurecer, Pai, e chegar à conclusão também que nós precisamos, Senhor amado, entender que muitas das demandas, nós somos o culpado por não interpretar de forma adequada o que está acontecendo e fomentar. Para o servo de Deus é preciso aprender a interpretar, aprender a colocar o que interpretou em oração e depois agir com cuidado, agir com responsabilidade, para que haja paz no que depender de nós. O Senhor é bom, que a Tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mente, e tudo o que fizermos, façamos para a glória do Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, amém.